Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Tá On. Final de semana que o Vasco não joga. Final de semana que a seleção brasileira joga. Hoje à noite, o último teste aí antes da Copa do Mundo, diante da equipe do Egito. Será que o Ryan joga? Será que tem gol do Ryan hoje? Enfim, hoje o Faísca a gente vai tentar linkar alguns assuntos de Copa do Mundo com o Vasco, porque você que está me assistindo nesse momento sabe que o Vasco é a nossa Copa. E eu preciso de um favor seu que não custa absolutamente nada. Dá o like e compartilha. Faz esse favor. Porque agora, nesses períodos sem jogos, naturalmente, talvez a audiência não seja aquela que a gente está acostumado. Mas se você puder levar o conteúdo do canal Atenção Vascaínos a mais pessoas, a casa agradece. Depois da vinheta eu volto falando muito sobre Copa do Mundo, sobre mudanças táticas no decorrer dos anos e sobre Renato Gaúcho. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, antes de eu começar aqui a discorrer sobre as mudanças táticas, algumas, não todas, que a gente pôde observar durante a Copa do Mundo, que é o padrão, todo mundo aí sabe que Copa do Mundo é o que tem de mais alto, que os treinadores estudam, que vão definindo algo como padrão para suas equipes e toda hora aparece uma surpresa. Talvez nada novo. Talvez alguma coisa vai se copiando e se transformando. Mas o que não dá para transformar é o gosto que a gente tem pela Fut Fanatics. Torcedor, tá vendo esse QR Code que tá aí na tela? Por favor, passa o seu celular, escaneia o QR Code e entra no portal da Fut Fanatics. Eu já estou falando aqui, você não vai se arrepender. Não tenha nada que você vai olhar e vai achar assim, não, eu acho que isso não tá legal. Muito pelo contrário. Você, por exemplo, que está entrando no mundo das corridas, a Fut Fanatics tem uma seção, você vai ver lá, tênis de primeira linha. Coisa linda, aliando estética e tênis funcional. Para você que quer entrar no ritmo de Copa do Mundo, eu quero uma camisa da Alemanha, uma camisa da França, uma camisa de Portugal, uma camisa da seleção brasileira, fique à vontade. Produtos do Vasco? Vai lá que também tem. E olha, se você usar o cupom Atenção Vascaínos, estamos falando de 7% de desconto. Então, não perca tempo, entra aí na Fut Fanatics. Torcedor, época de Copa do Mundo, e eu, particularmente, eu gosto muito de Copa do Mundo por um aspecto. Pelo aspecto de observar o que cada continente traz de novo, o que cada seleção traz de novo, no aspecto tático. Porque, querendo ou não, isso, em algum momento, pode trazer mudanças para o futebol mundial. E não que seja algo novo que criaram, mas algo que estava lá atrás, escondido, alguém vai lá, tira da gaveta e daqui a pouco começa a utilizar e dependendo do elenco que tem à disposição, acaba ficando algo bom para executar. Eu acho que se a gente puxar na nossa memória, desde a origem da Copa do Mundo, algo que ficou bem marcante foi o carrossel holandês do técnico Rinus Michels e tinha como jogador principal o Cruyff. Um modelo de jogo utilizado pelo Ajax, campeão europeu, em que muitos jogadores tinham a troca de posição durante a partida. Num determinado momento ficava até uma coisa meio bizarra, assim. Se formavam linha com 8, 9 jogadores, aí ia para o meio de campo, tentava forçar o impedimento, daqui a pouco tinha 11 jogadores tirando o adversário lá na frente, só que nada com posição muito fixa. Era uma confusão organizada para causar desconforto nos adversários. E olha que quase bateu campeão do mundo no ano de 74. Outra mudança que teve aí no futebol, e essa eu trouxe aqui, talvez não seja nem de grande impacto, mas quem iniciou usando esse modelo como treinador
é o treinador mais vitorioso do mundo nos últimos 20 anos, o Pepe Guardiola. E eu estou falando da saída lavoupiana, que o argentino Lavoupe, terceiro goleiro da Argentina na Copa de 78, quando encerrou a carreira, foi ser treinador na Liga do México, começou a utilizar um jogador no meio dos dois zagueiros para fazer essa saída de três, porque o mundo praticamente jogava muito no 4-4-2, então ele queria uma superioridade numérica na sua fase defensiva. Então, se o adversário tem dois, eu abro uma linha de três para ganhar um espaço. Fácil de entender, vou trazer aqui na prancheta, mas é mais tranquilo, né? Se você tem dois atacantes aqui para tirar a saída de bola do adversário, eu faço uma saída de três e, na teoria, eu já consigo escapar pelo lado aí, tirando essa primeira linha de pressão. E hoje, muita gente utiliza isso ainda, porque quase que, basicamente, todo mundo faz duas linhas de 4 aqui na hora de defender e dois atacantes. Então você faz a saída de 3, você já tem superioridade numérica para quebrar pelo menos a primeira linha do adversário. E em 2006, quando o Pepe se aposenta e começa a carreira do treinador, ele é perguntado como que vai ser as suas referências, né? E para surpresa de muita gente, ele fala que ele gostava da seleção do México, porque era uma seleção que dificilmente dava um chutão. Era uma seleção que já iniciava com a bola no chão e tinha como premissa jogar, ter a posse, tentar mandar no jogo. Depois, com o decorrer dos anos, o Guardiola também em várias entrevistas falou sobre a seleção de 70. Aliás, tem um gol da seleção de 70, né, o último do Carlos Alberto Torres contra a Itália, que deixa muito claro o que pensa sobre bola o Guardiola e as pessoas que querem ter a posse, né? Todo mundo lembra, com certeza, o gol coletivo mais bonito aí das histórias da Copa. Então, a partir da semana que vem, nós vamos ter acesso às várias escolas de futebol. A escola italiana, que está fora da Copa, em muitos momentos trouxe como que uma defesa se comporta num jogo de alto nível. E nisso, os italianos foram mestres durante décadas. A tal da bola coberta, a bola descoberta. Ou seja, quando tem um jogador de ataque que está pressionando a saída e eu não estou vendo a bola sendo zagueiro, eu ando para frente. Por quê? Porque a bola está coberta e ninguém vai conseguir lançar essa bola para pegar nas minhas costas. Então, a zaga acaba andando. Até vou pegar aqui para ilustrar melhor para o torcedor entender. Por exemplo, eu tenho o meu adversário aqui com a bola, aqui está a linha de 4. Eu vou tirar os outros jogadores para ser mais fácil de entender, né? Aqui tem essa linha de 4, o jogador adversário está com a bola e está sem pressão. O que a minha zaga tem que fazer? Vamos falar que esse time aqui está com 3 jogadores aqui. O que minha zaga tem que fazer se ele está sem pressão? Não tem ninguém na frente dele. A minha zaga corre para trás porque está muito fácil para ele fazer esse tipo de jogada e tentar alcançar alguém aqui. Agora, eu tenho alguém pressionando. Então, esse passe não vai poder vir para frente. Esse passe vai para trás. Se esse passe vai para trás, o que faz a minha linha? A minha linha anda para que esses atacantes não fiquem tão confortáveis e precisem andar aqui também. Não existe isso nessa Copa, porque a Itália está fora, mas essa premissa da bola coberta e da bola descoberta, clubes brasileiros fazem hoje até independente. São legados que vão ficando no decorrer do tempo. Quando a gente fala da linha de 3 lá do Lavoupe, muita gente pode fazer ela com 3 zagueiros, pode fazer com um volante e pode fazer até com um volante pelo lado. Porque se você faz com um volante pelo lado, e até vou trazer aqui uma agora de tristes lembranças para nós vascaínos, e eu pude ver isso ao vivo. Por exemplo, o Dorival Júnior gosta de fazer essa saída de 3 com os 2 zagueiros mais próximos e ele traz aqui um volante, mas traz um volante para o lado e não no meio dos zagueiros. Quem não lembra, o primeiro gol do Corinthians na Copa do Brasil, em que o volante do Corinthians pega a bola aqui e faz essa inversão aqui para o lado direito, em que pega o Mateuzinho sozinho, que consegue acionar depois o Yuri Alberto por aqui. Então,
Essa questão aqui você pode fazer ela, Ranieri, o volante do Corinthians. Pega a bola aqui sozinho, por quê? Porque daí você não espaça zagueiro. Porque quando você traz volante para cá e o zagueiro tá espaçado, se perder a bola, nem todo zagueiro é rápido. E o Gustavo Henrique, por exemplo, é um zagueiro grande e lento. Então é muito mais fácil ele estar protegendo a casinha aqui, fazendo a linha de 3, do que ter ele aberto. Perdeu a bola, ele vai precisar percorrer tudo isso aqui. Se ele tá do lado de outro zagueiro e tem um volante saindo pelo lado, ele não precisa percorrer tanto tempo, tanto espaço e já consegue ganhar aqui de novo. Então, a Copa do Mundo começa semana que vem e a gente vai poder ter várias possibilidades. E aí eu queria trazer agora para o trabalho do Renato Gaúcho no Vasco. O Renato que chega no Vasco e começa a escalar essa equipe com 3 volantes. E, para quem não lembra, ele traz o Hugo Moura do banco, traz o Tietê do banco e faz com o Thiago Mendes, né? E era um tripé ali com o Hugo Moura na frente da zaga, Tietê na direita e o Thiago Mendes na esquerda. Começa com muitos bons resultados, ganha partidas de gente da parte de cima da tabela. Só que num determinado momento, ele desmancha esses 3 volantes. Inclusive, não é que ele desmancha, que ele tira o Tietê da equipe. Ele acaba colocando o Tietê como se fosse um extrema. Eu tenho 2 jogos muito claros aqui que ele fez isso. Um o tempo todo e um em algumas fases do jogo. Inclusive, os 2 eu também estava no estádio. Contra o Coritiba, o Marino entrou na ponta direita, mas em inúmeras oportunidades o Marino veio para dentro e o Tietê acabou virando esse extrema. Inclusive, o Tietê até fez gol aquele dia. Já contra o Internacional, até foi a minha pergunta para o Renato Gaúcho na coletiva, o porquê que o Tietê foi esse extremo, esse ponta direita. Ele disse que na cabeça dele, o Tietê poderia ser o cara para frear o lado esquerdo do Internacional com o Matheus Bahia e com o Bernabé. Depois disso, ele acaba abrindo mão desses 3 volantes, que existe uma diferença entre ter jogadores que são volantes, entre jogadores que são todo-campistas e dependendo daquilo que vai exercer dentro de campo. Vamos lá. No Vasco, o que eu imagino? O Hugo Moura é um volante, ele não é um todo-campista. O Cauã Barros é um volante, ele não é um todo-campista. O Tietê já é um jogador que consegue circular em mais fases do campo. O Thiago Mendes nem se fala. Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala sobre escalou com 3 volantes defensivos. Dependendo daquilo que o volante consegue entregar numa partida, por exemplo, o Thiago Mendes ele faz um papel de meia, pisa na área, toda hora acaba finalizando no gol adversário. Então não dá para você criticar isso. E o que eu vejo que o Renato precisa fazer, ele continuando à frente do Vasco, porque esse é outra conversa que eu quero ter com você aqui, torcedor. Eu gostaria que o Renato não fosse demitido, mas para isso o Vasco precisa ir ao mercado, trazer 3, 4 jogadores de uma qualidade de Cuiabano, de Thiago Mendes, de Andrés Gomes, para que o Renato se sinta mais confortável na hora de escalar essa equipe do Vasco. Porque da maneira que está hoje, está muito difícil. Eu percebo que o Renato não consegue dar um padrão, um modelo a essa equipe. E isso requer tempo e trabalho. E eu não sei se o Renato quer gastar tanta energia assim para fazer que uma equipe que tecnicamente e tem não tem um elenco tão balanceado possa vir a jogar um futebol vistoso. E o que mais me preocupa, ele já deu o recado em várias coletivas, que o Vasco precisa de jogador para chegar jogando. Jogador, ele até usou uma expressão, cheguei, né? Para cara que... Só que será que o Vasco vai conseguir isso? E o meu medo o Vasco não conseguindo, o Renato já avisou que, na visão dele, não tem como andar. Inclusive, na última coletiva, disse que ele não faz milagre. Então, para resumir o Faísca de hoje, é o seguinte, vem uma Copa do Mundo por aí, novas possibilidades táticas vão surgir com certeza. Terei o prazer de compartilhar e trocar essa ideia com vocês aqui no Faísca Tá On. E quem sabe o próprio Vasco e todas as equipes do futebol mundial possam observar algo que é feito na Copa do Mundo diante daquelas peças que você tem no elenco, você pode fazer com que essa equipe tenha uma mudança que possa ter um salto de qualidade. Beleza, torcedor? Mais uma vez, não custa nada. Senta o dedão no like, compartilhe na sua rede social, deixa o comentário aí embaixo. Gia, lembra que na Copa do Mundo aconteceu isso, aconteceu... Coloca aí, por exemplo, poderia falar aqui também do Lazzaroni. Meu Deus, o Lazzaroni 90 com os 3 zagueiros. Quase que morreu gente no Brasil pelos 3 zagueiros do Lazzaroni. E olha que no jogo que o Brasil é eliminado pela Argentina, o Brasil mandou no jogo. Talvez
se o Brasil tivesse vencido a Argentina, poderia ter chegado até a final da Copa como a Argentina chegou, e o Lazzaroni hoje estaria numa outra prateleira do futebol brasileiro, implementando os 3 zagueiros. Depois de décadas surgiu o Muricy. Lá vem o São Paulo com 3 zagueiros. São Paulo com 3 zagueiros bateu o campeão do mundo. Enfim, eu não me apego muito a modelo e a esquema. Eu me apego àquilo que consegue entregar dentro de campo. Valeu, torcedor. Um abraço e a gente se encontra aqui na programação. Lembrando que aqui no AV, o Vasco é a nossa Copa. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!